bem, dando prosseguimento aqui ao Edcam, vamos hoje nesse vídeo falar sobre a interface, do software. Então eu vou abrir aqui uma peça, eixo torneado, no formato step. Vamos esperar aqui um momento até o Edcam carregar o sólido. Aqui está a peça. Bom, falando um pouquinho da interface, o Edcam tem aqui em cima os menus, tá? E esses menus estão de acordo com o fluxo de trabalho. A gente começa a configurações, características, depois usinagem e por último gera o código, né? Então está bem na sequência. Na parte de configurações, né? Bom, o Edcam também tem esses painéis que algumas vezes pode apresentar dessa forma assim, reduzida, né? Então é só clicar ali no avançado, né? Que daí os painéis ficam completo. A área gráfica do Edcam, né? A área gráfica indicando aqui os dois eixos da máquina, né? O X e o Z, né? De acordo com o CNC, né? Z no comprimento, X no diâmetro, né? Trabalho aqui com a visualização, o zoom da peça, né? Segue mais ou menos os padrões do CAD, ou seja, o botão direito aqui eu consigo fazer esse rotate, o scroll do mouse consigo aproximar e afastar, né? Segurando o scroll eu tenho o comando PAN, né? Se a peça está fora da área gráfica, eu clicando duplo no scroll, ela é colocada toda de volta na área gráfica, né? As vistas, né? As vistas da peça eu tenho dois lugares para acessar. Aqui nesse conjunto de botões, eu tenho as vistas, vista de torneamento inverso, né? Isométrica, que são as mais usadas. E também posso usar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem o nome da vista que está, isométrica. Clica, torneamento, clica, torneamento inverso, clica, isométrica, né? Quando tiver uma vista assim livre, vai estar aqui dinâmico. Bom, o Edcam também ele possui uma série de janelas, que é esse elemento aqui, né? Esse elemento, né, que em cada etapa do meu trabalho, configurações, características, usinagem, tenho janelas que são importantes, que são essenciais, e janelas secundárias. As janelas podem estar fixa ou elas podem estar assim no modo de auto ocultar, o que é interessante, porque são janelas não são usadas tanto muito, então eu deixo assim nessa forma, né? Se eu quiser fixar, fixo. Se eu quiser deixar de auto ocultar, clico ali de novo, volta, auto oculta. Se eu quiser fechar uma janela, clica aqui no xizinho, ela fecha, camadas, fecha. Para trazer de volta, lá em cima na direita, ó, janelas, camadas, traz de volta, janela, comentários, traz de volta. Elas fixaram, auto ocultar, auto ocultar. Bom, uma outra coisa importante aqui na interface, no trabalho de usinagem, é o plano de trabalho, né, que é o que a gente no CNC a gente chama de zero peça. Esse zero peça aqui, que está aqui nessa posição, ele tem um nome, tá? E a CPL atual, CPL no Edcam, e também se chama plano de trabalho, está aqui, ó. Alguns planos de trabalho já vêm prontos e às vezes eu também, conforme a necessidade, eu posso criar outros planos de trabalho. Então, por exemplo, o plano de trabalho torneamento, ó. O torneamento ele está aqui na extremidade da peça, tá? A gente chama dessa face de face frontal, né? No lado direito. Eu posso definir o zero também aqui na face de trás. Então já vamos fazer essa parte de zero peça, ó. Configurações, né? Janela configuração, eu tenho esse botão aqui, que é o botãozinho de informações, ele me dá a medida da peça, ó, diâmetro da peça e comprimento da peça, que veio do CAD. Eu vou criar agora a matéria-prima, que daí ele já vai colocar aqui as dimensões da matéria-prima. Eu tenho aqui em cima 3 opções para criar a matéria-prima, né? O bruto padrão, que ele vai
acessar o banco de dados de matéria-prima e vai selecionar a matéria-prima que eu tenho cadastrado possíveis para fazer essa peça. Vamos dar uma olhadinha rápida, ó. Bruto padrão. Então, ele vai acessar o banco de dados de matéria-prima e ele me coloca isso aqui, ó. Ele encontrou 16 materiais válidos para fazer essa peça. Encontrou, como eu não defini aqui o material, ele encontrou alumínio, encontrou aço de médio carbono, encontrou materiais cadastrados no banco. Ele encontrou aqui 3 materiais que têm uma determinada medida exatamente igual à peça. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, Cylinder 2, alumínio, liga de alumínio, e ele tem 50 de diâmetro e 200 de comprimento, então, ou seja, está muito próximo da nominal, ou seja, ele tem a peça tem 49, ele tem 50. E ele também encontrou aqui, ó, 69 materiais inválidos, que não é possível fabricar a peça, tá? Então, bruto padrão, criar bruto, que é a maneira que a gente mais vai usar, que aqui eu crio um cilindro ou uma caixa, no caso do fresamento, ó. Então aqui, ó, ajustar o bruto, comprimento do componente 90. Qual é o comprimento do bruto? Eu posso definir o comprimento total do bruto, ou eu posso também definir quanto que é maior em cada face, na face de trás, na face da frente. Dessas 3 medidas eu informo 2. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o comprimento, a peça tem 90, vamos botar 92, automaticamente ele já divide um para cada lado. Mas eu posso deixar 92 e deixar na face de trás 0, ou seja, não vou usinar a face de trás. Então ele já joga os 2 milímetros para cá. 92, 1 e 1. Diâmetro 49, então aqui eu vou botar o diâmetro do bruto. Eu vou trabalhar com uma matéria-prima de 2 polegadas. Eu posso colocar aqui 50,8, já transformar para milímetro, ou eu posso também trocar a unidade, polegada, e colocar 2 polegadas. Ok, olha lá, ó. Então aqui, ó, agora ele tem as medidas do bruto da peça e as medidas do bruto, 50,8. Desliguei esse aqui, liguei este outro. Aqui eu vou escolher aonde eu quero o 0 peça, ó. Eu quero 0 peça na face frontal, tá ali na face frontal. Quero 0 peça na face traseira, ele veio aqui para trás, tá? E também eu posso colocar na face da frente e na peça, ou na face da frente e no bruto. Então agora aqui, ó, a face do bruto tá 0, Z0. A face da peça tá -1 no componente. A face da peça é Z0. A face do bruto é Z1. Então eu escolho onde eu quero. E eu vou deixar assim, tá? A face frontal no componente. Desabilito esse e habilito esse. Eu estou habilitando e desabilitando para não, porque senão essa janela vai ficando extensa, tá? Ó, posso ligar os 3. Então, esse última opção aqui, isso aqui é em casos especiais. Aqui eu posso mover a peça e o bruto para um determinado valor aqui, ó, 10 milímetros. E se eu clicar nesse vetorzinho, ó, a peça e o bruto foram 10 milímetros para a direita. O 0 peça que estava aqui, ele entrou 10 milímetros na peça. Então vou voltar. Então aqui situações especiais, translação da peça e rotação da peça. Mas aqui nesse último botãozinho tem uma coisa interessante aqui, ó, que é virar a peça. O meu primeiro lado, eu não vou fazer esse lado aqui, porque se eu usinar isso aqui, quando eu virar no nosso torno lá, eu não vou conseguir, a nossa castanha vai abraçar 2 polegadas, e quando eu virar ela vai ter que abraçar aqui, ó, esse diâmetro que é pequeno, esse diâmetro, e não vai conseguir. As castanhas são macias, são torneadas, então eu não vou conseguir. Então eu vou trabalhar com a peça desse jeito aqui, ó. Eu vou usinar aqui, que daí eu vou tornear de 2 polegadas para 49, depois eu viro e prendo a peça no diâmetro usinado de 49. Bom,
Então, para me virar a peça, ó, tem esse comando aqui, ó, virar a peça, ó. Ó, ele, ele faz uma rotação da peça e mantém o meu plano de trabalho, ó. Meu plano de trabalho, né, que era torneamento, ó, tá aqui na face, ó. Eu até vou confirmar aqui, ó, torneamento, desculpe, aqui, torneamento frontal no componente, ó, vista torneamento. E aqui a meu plano de trabalho eu tenho que me lembrar depois que é torneamento, tá? Muito bem, definir uma matéria-prima, definir a posição do zero, tá? Definir a posição do zero. E agora eu vou criar uma sequência de usinagem, ó. Uma sequência de usinagem no Edcam é a escolha de uma máquina. Eu vou escolher a máquina aqui mais simples, ó, Training Late Millimeters. Esse aqui tem que estar ativado, ó, mostrar todas as máquinas, ó, mostrar todas as máquinas. Isso aqui são os pós-processadores, né? Aqui tem diversos tipos de tornos, ó. Aqui tem um torno com 4 eixos, ó, o X e o Z e o C e o Y, né? Aqui tem um torno com 5 eixos, né? Tem o C, tem o Y e tem o B. Então são tornos mais sofisticados, ó. Aqui tem um torno com 2 eixos, que é o nosso. E eu vou pegar esse aqui, ó, que é uma máquina bem simples, máquina que não tem gráfico. Selecionei essa máquina, próximo, né? Aqui que vem a parte importante, ó. Qual é o plano de trabalho? Torneamento. Distância da peça para fora da placa. Isso aqui eu não preciso me preocupar agora, porque essa máquina que eu estou usando é uma máquina que não tem gráfico, então ela não vai vir com a placa, então eu não preciso me preocupar. Próximo. Aqui eu só vou ajustar o nome da sequência, eu vou botar lado 1, tá? A castanha vai abraçar a peça em 2 polegadas, né? E conclui. Criou a sequência de usinagem. Aqui nesse ambiente, no ambiente de configuração, a gente não vê nada, né? A gente só vai ver lá na usinagem, ó. Tem aqui uma sequência criada. Muito bem. Também outro aspecto da sequência é que no Edcam a gente sempre vai entender sequência assim, ó. Toda vez que eu mudar a fixação da peça, no Edcam eu crio uma sequência nova. Escolho a máquina, escolho o plano de trabalho, né, e faço a usinagem da peça numa nova posição de fixação. E o que mais tem importante? Vamos colocar aqui como essa máquina é uma máquina que não tem gráfico nenhum, vamos colocar aqui um sistema de fixação, ó. Eu tenho 2 opções de sistema de fixação: fixações padrão e inserir fixação. Esse aqui vai acessar um banco de dados de fixações, placas, morsas, e eu vou usar essa primeira placa aqui, ó, uma placa de 10 polegadas 3 castanhas, ó. E aqui apareceu ela pegando ali bem na pontinha do material. Vou botar o material, né, vou botar ele lá para dentro. Como é que eu ajusto isso? Aqui, ó, distância da peça para fora da placa, ó. A peça tem, o bruto tem 92 e ela tá para fora da castanha, ela tá 90,5. Então ela tá pegando ali, ó, 1,5 só. Vamos considerar que a peça vai ser fixada aqui para dentro 25 milímetros. Então eu vou subtrair, né? Ó, dos 92 do bruto, eu vou subtrair, né, 25 que vai ficar para dentro. Tá? Então 92 menos 25 vai dar 67. Ó, 67. E ele me mostra aqui como é que vai ficar. Eu seleciono, tá? Seleciono e está aí a placa. Então isso é o que a gente precisa fazer toda vez que começar uma peça no Edcam: abrir a peça, orientar ela, definir a posição do zero, definir a matéria-prima, né, definir a sequência de usinagem escolhendo uma máquina, e se a máquina não tiver um sistema de fixação, a gente insere o sistema de fixação. Essa outra opção aqui, inserir fixação, é quando tu tem uma fixação que não é uma fixação convencional. Por exemplo, é um dispositivo de fixação. Então esse dispositivo de fixação tu tem que modelar ele no CAD,
salvar ele, exportar ele do CAD na extensão STL, tá? E usar esse botão aqui para, né, inserir a tua fixação aqui, ó, tá? Inserir, daí tu vai inserir o modelo CAD 3D aqui e aí tu vai ajustar, tá? Então não é o nosso caso. Então pessoal, era isso nesta aula.